e tem aqui uma cigarra. Alguém conhece? E queira falar? Pode falar, Fabiana. Que história é esta, Fabiana? É a formiga e a cigarra e a formiga, esqueci o nome. É isso mesmo, a cigarra e a formiga. E você lembra algum pedacinho dessa história? Lembro que a formiga trabalhava muito, né? E a cigarra, quando chegou o inverno, como ela não trabalhava, ela ficou sem. Foi tentar ficar com as formiguinhas. Isso aí, muito bem, essa história mesmo, tá? Essas histórias aqui, elas são fábulas, tá? E as fábulas, elas sempre trazem um ensinamento ético e um ensinamento moral. E fábulas também, elas são caracterizadas como fábulas porque os personagens são animais, e são animais que falam, né? E aí, realmente, Fabiana, é essa história mesmo, né? É a formiga que está ali sempre trabalhando, colhendo seu alimento, né, para quando chegar o inverno, ter o estoque de alimento. E a cigarra não. A cigarra ficou ali só cantando, com preguiça, né? Então, a moral dessa história, o ensinamento que vem trazendo, é que todas as ações trazem uma consequência, né? Enquanto a cigarra cantava, a formiga trabalhava. Chegou no inverno, a formiga acabou não tendo o alimento para ela, né? E a formiga não, a cigarra acabou não tendo o alimento para ela, e as formigas que trabalhavam muito tiveram ali o seu estoque de alimentos. Agora, a próxima aqui vem trazendo uma outra página. Alguém levanta a mãozinha. Quem sabe qual é esta história aqui? Levanta a mãozinha. Pode falar, Lorenzo. Muito bem, Lucas. É essa mesmo, Luca. Você colocou aí no chat. Não? Lorenzo, não? Não conhece? Então, vamos, Clara. Você conhece essa história aqui? Sim. Pode A tartaruga e a lebre. A tartaruga e a lebre. Você sabe qual é o ensinamento dessa história? Você lembra? Eu lembro uma parte que uma lenta tartaruga ganha a corrida de uma lebre. Aham. Isso mesmo. No caso dessa história, a tartaruga, ela ganha corrida, mesmo sendo lenta, né, mais lenta do que a lebre. E ela vem falando assim, né, o ensinamento que ela traz é o seguinte: quem segue devagar, com constância, sempre chega na frente, né? Enquanto estava tendo a corrida, a lebre se achava melhor, né, a melhor corredora, e brincava e falava que ia chegar primeiro. E a tartaruga não, só ali andando devagar do jeitinho dela. E então a tartaruga chegou em primeiro lugar, certo? Vamos lá, vamos agora para os próximos desenhos, na página 6 que vem trazendo aqui. Nós temos aqui agora esse desenho aqui, né, que é a raposa, né? Alguém conhece essa história? Que queira falar? Pode falar, Elisa. A raposa e as uvas. A raposa e as uvas. E você conhece um pedacinho dessa história? Eu conheço, tem até um livro sobre essa história. Então conta pra gente um pouquinho. A raposa estava na floresta, aí ela tava com fome. Aí ela viu um cacho de uva e queria comer ele. Aí ela tentou fazer várias coisas pra pegar a uva, mas ela não conseguiu. Aqui tá chegando correção. Aí chegou os bichinhos e eles trabalharam e não conseguiram pegar. Posso colocar assim. Aham. Isso mesmo, correto, certinho, né? Muito bem. Ótimo, Elisa. É a raposa e as uvas, né? E o ensinamento que vem trazendo aqui é o vaidoso, né? Prefere dar desculpa para não sair derrotado, né? O ensinamento que essa história, essa fábula vem trazendo pra gente, né? Agora, essa última que eu acho que todo mundo conhece, né? Quem quer falar um pouquinho dela? Laís, pode falar, Laís, desse último aqui, dessa última representação da fábula. O rato e o leão. Você conhece um pouquinho a história para contar pra gente? Sim.
Pode falar. O ratinho, Ah, ele queria ficar junto com o leão. uhum, Só que o leão não deixava. O leão ficava com uma raiva quando o gatinho ia. O ah, leão queria brigar com o ratinho. sim. Só que o ratinho, como ele era pequeno, ele era muito esperto, ele não deixava o leão bater nele. Ah, isso mesmo. Muito bem, Laís. Essa é a história mesmo, né? O ratinho estava ali, mas aí o leão se sentia, né, poderoso, não deixava brincar, né? Falava com ele como se fosse assim: eu posso pegar você, eu posso te comer, porque eu sou grande, eu sou maior, não é isso? Mas aí no final da história, o que que acontece? O leão, ele fica preso, né? E aí, quando o leão fica preso, o leão não consegue se soltar, mesmo sendo grande, forte, ele não consegue se soltar. E quem ajudou o leão? Os caçadores prenderam ele quando ele tentou fugir. Isso mesmo, Eduarda. E aí, quando ele se sentiu ali preso, não tinha como sair, mesmo sendo forte, grande, quem ajudou ele foi o rato que ajudou ele, né? E aí o rato, tão pequenininho, né, tão franzino, foi lá, roeu as cordas, né? Roeu as cordas e aí o leão teve como se soltar, certo? Olha que interessante, né? Um grande ensinamento, né? Nós não devemos subestimar os outros, né? Pelo seu tamanho, se é grande demais ou se é pequeno demais, a gente não deve subestimar ninguém. Todo mundo tem a sua força, né? Todo mundo tem o seu jeito de ser e a gente tem que respeitar uns aos outros e estar um ajudando ao outro, né? Cada um tem as suas habilidades, né? E aí foi mostrado as habilidades do rato e as habilidades do leão. Mas a gente não tem que subestimar ninguém, não. A gente tem que sempre estar ali respeitando um ao outro, que sempre nós precisaremos de um amigo, né? Independente de como seja. Então vamos lá. Aqui na atividade 3, nós já vimos, né, as histórias. Agora aqui na atividade 3 vem falando assim: qual é o nome dado às histórias em que os personagens são animais que falam? A Michelle já falou aqui, né? Fábulas, né? São fábulas. Fábulas sempre traz um ensinamento, né? Um ensinamento no final da história, ético, né? E moral, e é onde os personagens que são animais, eles falam, né? Aqui a apostila vem trazendo aqui escrito: fábula é uma narrativa curta em que os personagens geralmente são animais, mas se comportam como seres humanos, né? Eles falam, né? As fábulas expressam uma moral, ou seja, uma reflexão sobre as atitudes dos personagens, né? Trazem pra gente um ensinamento, certo? Então vamos para a página seguinte. Na página seguinte, vem trazendo uma fábula, que a tia Michelle vai fazer aqui a leitura junto com vocês, tá? E aí a gente vai fazer a interpretação desta fábula, tá bom? Leia o texto a seguir. O título: A Gralha Vaidosa. Tia Michelle vai fazer a leitura, prestem atenção. Acompanhe aí na apostila de vocês ou acompanhe aqui na tela. A gralha sempre acalentara o sonho de ser bonita como o pavão. Já sei, vou aproveitar que os pavões estão em época de muda, colherei as penas que estão no chão e todos pensarão que sou um pavão. E foi isso que ela fez. Ao admirar-se nas águas transparentes do lago, que refletiam seu novo visual, com penas com olhos nas pontas. A gralha achou-se o máximo, pensando que ia abafar. Foi ao encontro de outras gralhas, né? Lá chegando, ao invés de elogios, ela recebeu muitas vaias e foi enxotada a picadas. Fora, fora! Se você não tem orgulho de ser uma galha, crianças da Tia Michelle estão ouvindo. Não é, não. Lá chegando, ao invés de elogios, ela recebeu muitas vaias e foi enxotada a bicadas. Fora, fora! Se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar sua turma, gritavam as gralhas em coro. Enquanto saía às pressas dali,
a gralha refletiu, né? Refletir quer dizer ela pensou, né? Parou e pensou. É isso, eu preciso encontrar a minha nova turma. E saiu em disparada ao encontro dos pavões. Assim que viram aquela ave esquisita se aproximando, os pavões colocaram-na para correr. Fora, fora, você não é, nem nunca será um pavão. E assim a gralha conseguiu apenas o desprezo de todas as aves. E a moral da história é: cada um deve se contentar com o que é. Então, olha que bacana, né? Vem trazendo aqui uma fábula muito legal, né? Vamos ver o significado aqui destas palavras que vem trazendo no final da história. E aí a gente vai fazendo a interpretação dela depois, né? Vem aqui, acalentara. O que é acalentara? E enxotada. O que será enxotada? Quer falar, Lorenzo? Vem lá no finalzinho do texto, da página 8. Enxotada é afugentado. Afugentado, afastado, né? E acalentara? Acalentada é cultivara. Cultivara, né? Então ali nessa história ela vem falando que a gralha, ela cultivara um sonho. O sonho da gralha era ser igual ao pavão, né? Com aquele rabo grande, né? De olhos, como diz na nossa história, né? E aí a gralha pegou todas aquelas penas dos pavões, se cobriu com elas, né? Para ficar parecendo com o pavão. E aí, quando ela foi até o seu grupo, o grupo que ela participava, que era da gralha, né? Quando ela foi até seu grupo, o grupo não reconheceu ela. E aí, enxotou a gralha, né? Dizendo que ela tinha que se valorizar, não é isso? Eu quero falar. Ela queria se valorizar, não é isso? Pode falar, Heitor. Continuando, né? Aqui no final do texto, ele vem trazendo a referência, né? A referência do texto. E lá na referência do texto vem falando assim: o texto é de Jean La Fontaine, do livro Fábulas de Êxopo, né? De São Paulo, da editora Escipione, de 1988, na página 29. É importante, crianças, a gente fazer sempre a leitura das referências, tá? Todo o texto ela vem trazendo a referência bem aqui no final, deixa eu estar mostrando para vocês, ó, vem trazendo a referência que é da onde foi tirado o texto, tá bom? É importante também fazer essa reflexão, tá? Vamos agora para as perguntas. Primeira pergunta, letra A. Onde a história se passa? Quem quer responder, levanta a mãozinha. Onde a história se passa? Ela acontece aonde? Será? No texto não vem falando onde, né? Mas a gente tem uma noção de onde que é, né? Pode falar, Laís, que levantou a mãozinha. Na floresta. Na floresta, né? Porque a gente imagina onde estão os animais, onde eles ficam, né? Perto de um lago. Ok, Lorenzo. Levanta a mãozinha e espera a tia Michele chamar, tá bom? Pelo nome. Possivelmente, né? Essa história ela acontece em uma floresta, porque fala de animais, né? Que geralmente esses animais a gente encontra no meio da floresta, né? Em razão dos animais nela presentes, ok? Letra B. Quem são os personagens? Quem são os personagens? Levanta a mãozinha. Davi Barcelar, pode falar. As gralhas e os pavões. Nós temos a gralha, né? Que queria ser como o pavão. Nós temos as outras gralhas, né? E temos os pavões, certo? Vamos lá, próxima pergunta. Qual é o personagem principal desta história?
Pode falar, Heitor Oliveira. A gralha. A Gralha, muito bem. O personagem principal é a Gralha. Como que a gente sabe que é a Gralha? Como que a gente sabe que é o personagem principal? Porque ela aparece desde lá do início, né? Todo o enredo da história, ela vem contando desde lá do início sobre uma Gralha que queria ser como um pavão, né? Então ela começa com a Gralha, termina com a Gralha, ela aparece mais vezes na história, né? Na fábula, então ela é a personagem principal. Letra C. A quem esse gênero pertence? Esse gênero textual, esse texto que a gente acabou de ler, ele é de que gênero? Ele é uma lenda? É uma fábula ou é um conto? A fábula. É uma fábula, isso mesmo, uma fábula, né? Lembrando um pouquinho sobre o que é lenda, Tia Michele? São histórias, né, passadas de geração em geração, que são contadas, né, de um povo, de uma cidade, de alguém, né, e que geralmente a gente não sabe se essas histórias são verídicas ou não, né? Então, lendas são histórias contadas assim de geração, passando de geração para geração. Fábulas são histórias que geralmente têm animais e os animais eles costumam se comunicar, né? E contos, né, são outros tipos de histórias fantasias, né, que tem muita fantasia, tem o narrador, tem os personagens, são os contos, né? Continuando na apostila 8, letra D. Qual é a finalidade desse gênero textual? Ele serve, qual é a finalidade dele? Para que ele serve? Matheus, pode responder. Você que está com a levantar. Luca, dá a informação. Isso mesmo, Não Luca. é sobre atividade, só vou ali tirar o lixo do meu apontador rapidinho. Ok, Luca, é isso mesmo. Você respondeu no chat, correto. Dá uma informação? Não. Ele apresenta uma reflexão sobre determinadas atitudes. Ele não dá uma informação. Lembra que a tia Michele falou que fábulas, sempre no final, ele vem trazendo uma reflexão, uma moral? Ele vem trazendo uma moral que a gente possa pensar sobre ela, não é? Pensar nas atitudes dos personagens, dos animais. Então, ele não traz uma informação, não, tá bom? Ele apresenta uma reflexão sobre determinadas atitudes. Então, consertem aí quem colocou da informação. Registra um acontecimento atual? Não. A principal finalidade desse gênero textual, que é uma fábula, é apresentar reflexão sobre as atitudes, ok? Qual era o sonho da Gralha? Pode responder, Maria Clara Lopes Rubim. Ter uma Pera. Qual era o sonho da Gralha? Era Ter uma Eu esqueci como é que se fala. Mas ser uma ave? É uma pena É uma pena de pavão. Não, o sonho dela era ser igual a um pavão. Então ela foi lá, recolheu todas as penas do pavão, que geralmente o pavão, crianças, eles trocam. Ô tia Michele. Eu já vi qual era o sonho da Gralha, era ser igual a um pavão. O pavão, geralmente, uma vez no ano, ele troca as suas penas, tá? Do seu rabo, solta todas as penas e aí nasce tudo de novo, tá? Então ela fez isso, ela pegou aquelas penas, colocou nela e se fingiu como se fosse um pavão. Número 4. O que ela fez para tentar conquistar o seu sonho? Tia Michele acabou de falar, não foi? Olha aqui, tia Michele acabou de falar. Ela recolheu as penas, né? Ela escolheu as penas do pavão, ela recolheu, pegou as mais bonitas, né? Que estavam no chão e as colocou em seu corpo, né? Você já viu um pavão? Sim ou não e onde? Isso aqui é uma resposta pessoal, tá bom? Vocês vão responder aqui do lado, tá? Tia Michele? Sim, Helena. Próxima atividade número 6. Qual foi a reação das outras aves ao se depararem com o novo visual da Gralha? Qual foi a reação? Pode falar, Heitor de Oliveira. Tá com a mão levantada.
Tá lá no texto. Ontem Não? A reação, elas vaiaram a gralha, né? E enxotaram a bicadas, né? Elas não aceitaram ali a atitude da gralha, né? E aí a gente vem falando assim, o que em relação ao respeito também, né? Elas também não agiram corretamente, elas poderiam ter conversado com a gralha, né? Ter conversado com ela, não enxotado elas bicadas, assim, né? Tudo se chega a um acordo, se tem conversa. Eu tem outra resposta. Pode falar. Espantaram. Está correto também, tá? Observe a imagem ao lado e explique o trecho penas com olhos nas pontas. A gente observa, né, no pavão, que lá no finalzinho, na ponta das penas, parece que tem um olho, né? As penas de pavão têm desenhos que se parecem com olhos. Então, resposta 7 é esta, tá bom? As penas, se vocês observarem, cada pena tem lá no finalzinho um desenho que parece com o olho. Isso mesmo, Tiago, você mandou aí no chat, é isso mesmo, tá? Ótimo. Vamos para a seguinte agora. A seguinte, ela é uma resposta pessoal, né? Cada um tem a sua. Se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar sua turma, disse uma das gralhas. Qual é a sua opinião sobre isso, né? Então, aqui é uma resposta pessoal. Elas poderiam ter conversado com a gralha, né? Não ter enxotado, brigado, né? Ter agido com ignorância. Elas poderiam ter conversado com ela, perguntado por que ela tinha feito aquilo, né? Em que motivo ela se sente mal com a sua aparência, tudo é através de conversa. Número 9. Os pavões aceitaram a gralha na turma? Não, pois ela não era um pavão, né? Não era da espécie deles. Então, eles estranharam ali aquela espécie diferente no meio deles, certo? 10. Que ensinamento ou moral essa fábula nos transmite? Ela vem falando lá no final da história o ensinamento dela. Cada um deve se contentar com o que é, se valorizar, se amar do jeito que é, certo? Número 11. Assinale um X na alternativa que apresenta o significado desta moral. Devemos ser felizes do jeito que somos, certo? Essa história ela vem trazendo essa moral, que a gente deve ser feliz do jeito que a gente é. A gente tem que se amar, se cuidar, né? E ser do jeito que nós somos. Não ser parecido com fulano, com ciclano, mas valorizar a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, tá bom? Essa é o ensinamento dessa história, desta fábula, tá?